Vamos começar o nosso debate. É o nosso Vim Te Contar. Claro que eu estou polemizando aqui, mas não tem nada disso, não. É uma conversa, realmente, que a gente tem aqui, toda terça-feira, com a presença de convidados, amigos queridos, que estão aqui também para cada um dar a sua opinião. E você que está em casa, claro que você também dá a sua opinião, né? Então, hoje eu estou aqui para te contar, né? Mas eu quero que você me conte também. Tudo que a gente falar aqui, eu quero a sua opinião. Então, mais uma vez, ele que é cadeira cativa neste palco do programa, ele que é advogado, ele que é pastor. Rapaz, na nossa trajetória aqui, tem gente que, rapaz, não gosta desse homem, não. Aí na outra semana, rapaz, dou maior valor a esse homem, ó. É assim, o importante, meu povo, é a gente aceitar a opinião do outro e tá tudo bem. É isso que a gente luta aqui neste programa, nesse Vim Te Contar. Eu estou falando é dele, Carlos Rebouças. Meu amigo, boa noite. Boa noite, Jaque. Boa noite, demais convidados. Infelizmente, Jaque, existem pessoas que não aceitam opiniões contrárias e são intolerantes. Não, mas é engraçado porque muda mesmo, né? Tipo, eu já vi a mesma pessoa falando de você e depois, não, mas eu gosto dele. Agora eu tô gostando dele de novo. Quando nós entramos na faculdade de Direito, existem os alunos entram, existe um exercício que a gente passa com um livro chamado Caso Explorador de Caverna, que você lê aquele livro, são jurisprudências sobre um caso, onde pessoas ficaram presas numa caverna e acabaram cometendo canibalismo para ficar viva. E aí, quando você começa a ler aquele livro, o voto dos desembargadores que condenaram, você está certo, fez certo em condenar. Aí, quando você começa a ler o voto dos desembargadores que absolveram, não, pensando bem, está certo, fez certo em absolver. E aí vai. É por aí. E hoje, pela primeira vez com a gente, Júnior Gaspar. E aí, meu amigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado o convite. Obrigado por estar aqui junto a esses dois grandes homens, né? Cada um em suas áreas. E para mim é uma honra estar aqui com você. Já acompanho o teu trabalho há anos, tá? E sou teu fã. Obrigado. Agora, Gaspar, o fight hoje vai ser diferente, né? Tomara, não, por hoje favor. Eu vou mediar o fight do doutor Carlos e do Márcio aqui de uma forma mais prudente, de uma forma mais... pode-se dizer, vamos utilizar a palavra, né? Isso, hoje é na palavra, não é isso? Diferente do que a gente vive, o mundo afora aí. Isso. Principalmente na minha... Quantos anos de profissão já, amigo? Assim, já estou com 23 anos das artes marciais em si, na produção, né? Sou praticante, eu acho que tem muita gente, tá? Nós temos grandes pessoas também que fizeram parte na minha história, que eu posso dizer assim, grandes lutadores aí, mas eu, na realidade, hoje eu só sou praticante e faço produção, graças a Deus. Que bom. Olha só, hoje com a gente também, Márcio Cruz. Muito boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo ao nosso debate. Boa noite, Jaque. Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição. Agradecer também aqui a participação do Dr. Carlos Eduardo, do nosso amigo Gaspar. Muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição para agradecer o debate aqui, mais ainda. Pronto, hoje é como se fosse um bate-papo. Eu faço isso tudo aqui, é uma brincadeira, mas é como se fosse um bate-papo. A gente quer a opinião de todos vocês, certo? Então, a gente faz várias rapidinhas. Então, vamos lá. Qual a nossa primeira rapidinha? Qual o assunto de hoje na tela? Tudo que eu pude fazer por decreto e portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Mas tem um idiota, tem que comprar é feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Isso aqui gerou uma polêmica nas redes sociais, não é? Vamos colocar, por exemplo, uma manchete que algumas das empresas, né, várias empresas postaram, mas uma só das... Coloca aí, por favor, na tela. Bolsonaro recomenda compra de fuzil e chama de idiota quem defende comprar feijão.
isso que saiu, né, na matéria, chamando a atenção. Então, primeiramente, meu amigo Márcio Cruz, o que é que você achou aí dessa atitude do presidente, dessa manchete desse jornal? Na verdade, é mais uma fala infeliz do nosso presidente. Eu digo nosso, apesar de não ter votado, mas depois de eleito, o presidente, o deputado, o vereador passa a ser de todos, né? Então, eu acredito que foi uma fala infeliz e mostrando desconhecimento, né? Porque o cidadão comum, ele não pode comprar fuzil. Então, quando ele fala, todo mundo tem que comprar fuzil, já prova o desconhecimento e descontrole do nosso presidente. Infelizmente, foi uma fala infeliz, que ninguém se alimenta de armas, né? Ninguém se alimenta de armas. Eu, que sou profissional da segurança pública, posso dizer isso, que no início, no mandato do atual presidente, as forças de segurança, 100% era com ele, e hoje eu acredito que não chega a 50%, devido a essas loucuras, né, do nosso presidente. Uma hora ele está em cima, outro dia ele está embaixo, e a gente não vê nada na prática, né? O momento em que o país está passando, o mapa da fome crescendo, a questão das próprias forças de segurança desamparadas. Eu digo isso porque eu sou oriundo da Guarda Municipal de Fortaleza, estou afastado, mas eu sou oriundo da Guarda Municipal, e as próprias guardas municipais, que são mais de 200 mil homens em todo o país, até hoje o presidente Bolsonaro ele não cumpriu nenhuma das pautas que ele prometeu à categoria do qual eu faço parte. E eu escuto isso de pessoas da minha família, que são policiais também, na situação das polícias militares, e é muita falácia, e na prática a gente não vê nada de concreto. É mesmo? Coloca aí de novo a notícia. Eu quero a notícia, por favor. Por favor, coloca aí. Bolsonaro recomenda compra de fuzil e chama de idiota quem defende comprar feijão. Vamos botar de novo aí, vamos ouvir direito como é que foi tudo isso aí que aconteceu. Fazer por decreto, portaria, né, de ministro, eu fiz. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que usa classe. Mas tem um idiota, tem que comprar feijão. Cara, você não quer comprar fuzil, não enche o saco quem quer comprar. Com certeza. O cara falou, tem que comprar feijão. Se você não quer comprar feijão, não enche o saco. Não, se você não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar. Se você quer comprar o feijão, não enche o saco de quem quer comprar, certo? Aí a mídia coloca um idiota na história também, né? Não, Jaca, assim, vamos lá. Vamos dar a César o que é de César, né? Primeiramente, a mídia, para variar, distorceu a fala. O Bolsonaro realmente falou a palavra idiota, mas por quê? Porque não foi aí, né? Foi outro. Ele falou aqui que um idiota apareceu. Por quê? Porque o presidente da República estava fazendo um pronunciamento sobre CAC. Quem não sabe o que é CAC, é aquele atirador desportivo, que é todo regulamentado, sim, não é pela polícia, não, é pelo exército. Não é? Que eles podem, né? Estava falando de CAC. E estava falando de uma promessa de campanha dele, certo? Porque é o primeiro presidente da história do Brasil, depois da democratização do Brasil, que tudo que ele prometeu na campanha, ele está tentando implementar. Tudo. Então, uma das promessas de campanha dele foi desfazer aquela fraude que nós já debatemos aqui, que foi a questão do Estatuto do Desarmamento, que foi uma fraude. Por que foi uma fraude? Porque o que ganhou na época do Estatuto do Desarmamento foi que o cidadão deveria poder, qualquer cidadão, comprar armamento e ter em casa. Foi o que ganhou no plebiscito. E o Lula, que era o presidente da época, inverteu a situação e acabou desarmando a população brasileira de uma forma brutal e rápida. Então aqui o Bolsonaro estava falando para o eleitor dele, estava falando sobre CAC, que é o atirador esportivo, que hoje pode sim comprar, graças ao decreto dele, um cara que mora, por exemplo, numa fazenda afastada, naquela época do Lázaro, aí, o terror do Lázaro naquelas fazendas, o cara que era fazendeiro e era CAC, devido a essa modificação que o Bolsonaro fez,
ele pode comprar um fuzil. O CAC pode comprar um fuzil. E aí você está numa fazenda isolada e você tem um fuzil, você se sente mais protegido ou não? Você está mais protegido ou não? Sim, está. Então ele estava falando para esse público. E aí veio aí um cara que ele chamou o cara de idiota. Por quê? Porque o cara se meteu num assunto que não tinha nada a ver. Eu estou falando aqui para um público de CAC, pessoas armamentistas que querem me cobrar como presidente, que eu prometi armar a população, e aí o cara chega e diz, não, eu não quero, eu quero. Isso aí é discurso populista, Jaque. O que é o discurso populista? É aquele que inverte, eu falei aqui no outro programa, a esquerda é fera em inverter jogo de palavras e criar palavras como negacionista, nazista, e aí fazer um lobby em cima disso, fazer um mimimi em cima disso. Ele chamou de idiota porque o cara, ele falou, veio um idiota aí, se você botar no começo, e falou que é melhor comprar feijão. Vai comprar feijão, meu amigo, todo mundo compra feijão. E do jeito que todo mundo pode comprar feijão, quando tem condições financeiras, todo mundo que tiver condições financeiras de comprar um fuzil, tem que ter o direito de comprar um fuzil. Lá nos Estados Unidos é um direito inalienável do cidadão, e por isso que é uma grande democracia. E aí hoje, é até coincidência, eu não sabia que ia falar desse tema, eu estava ali olhando no Instagram, tinha lá aí se me permite, algum idiota, porque o que é um idiota? É aquele cara que não tem conhecimento da matéria e quer se meter, colocando lá um prato com as cores do Brasil e um fuzil em cima dizendo, ninguém se alimenta com fuzil. Que é isso, rapaz? Ninguém está falando que alguém se alimenta de fuzil, não. Aí eu coloquei, se alimenta sim, sabe por quê? Porque eu sou advogado criminalista há 20 anos e eu conheço vários casos aqui em Fortaleza, onde fizeram uma mudança na casa de um cidadão. Bandido chegou com carro, fez uma mudança, levou da calcinha da dona da casa ao televisor de 60 polegadas. Deixou uma família sem roupa para vestir, sem televisão, sem celular, sem nada. Como é que você compra tudo de novo, tendo que se alimentar? Como é que você faz? Agora, se você está em casa, armado, e tem treinamento para ter aquela arma, o buraco é mais embaixo. É isso que o nosso presidente quer. E fala desde a questão do CAC, como da questão do porte de arma, que hoje é praticamente impossível no Brasil você conseguir um porte de arma, porque os delegados da Polícia Federal ainda estão instruídos, ainda vem desde a época do Lula, da Dilma, para negar de toda e qualquer forma. Como eu vi aqui, um porte de arma ser negado aqui no Ceará, em Fortaleza, porque a justificativa do delegado foi, não, ele pode matar alguém. Não, ele quer arma para dar flor para o bandido. Né? Então, assim, primeiramente, ridícula a postura da imprensa, porque pega um jogo de palavras e joga fora de contexto, certo? Essa questão que o colega debatedor falou, da polícia, que começou o governo Bolsonaro com 100% de adesão das forças de segurança, hoje é 50%, colega. Infelizmente, não é a realidade que eu conheço. Eu sou advogado criminalista há 20 anos. As forças, eu nunca vi na história do Brasil comandante de polícia militar, coronel de polícia militar, afrontar o próprio governador para dizer, eu estou com o presidente, eu estou vendo hoje, em todo o Brasil, por causa dessa manifestação em 7 de setembro aí. Não vou entrar aqui em mérito de manifestação. Estou falando que até lá em São Paulo, comandantes, coronéis, e em todo o Brasil, no Pará também teve, de dizer, nós vamos para a manifestação de 7 de setembro. Então, se as forças e os policiais, que eu tenho conhecimento, se tinha 100 que eram com o Bolsonaro, hoje é 110. Entendi. É isso Ô, que eu Júlio conheço da Gaspar, realidade. você, o que você achou aí desse ato aí do presidente? Assim, eu li a matéria, eu acompanho, claro, evidente que a gente tem que estar informado. Eu sou, na realidade, uma pessoa imparcial, eu sou do povo, tá? Se tiver errado, eu vou lá e digo que está errado. Mas em questão dessa matéria aí, realmente a pessoa que estava lá, ele foi infeliz, porque eu acompanhei, tá? O presidente, acompanhei o trabalho dele, acompanhei as promessas, e em questão de CAC, eu vou concordar com o doutor, tá? Porque em questão porte também eu estou com esse problema, já está com tempo, tá? Que na realidade eu tive o porte, só que ele venceu e até hoje eu não consegui mais, entendeu? Não consegui mais, porque... Está tendo uma dificuldade Não. mesmo. E isso, se o colega me permite perguntar, você teve o porte de 5 anos? E teve alguma intercorrência nesse período? Você atirou em alguém? Não, você... não. Quer dizer... Minha arma, na realidade, ela foi furtada dentro da minha residência, junto com meus pertences, enquanto eu estava, na época, no retiro da igreja,
na fazenda Canaã, lá no Iguape. Quando eu cheguei, minha residência estava arrombada e eles tinham levado. Quer dizer, o cidadão que tinha um porte de armas, nunca disparou a arma, certo? Aí não consegue renovar a arma. Eu queria ver a Polícia Federal, que é quem nega esses portes, ter a mesma disposição para ir desarmar. Não precisa ir para longe, não. Vai no Papicu. Vai ali, né, Dilson Brasil Soares, meio-dia, ver cara andando com um trabucão prateado desse tamanho. Eu queria ver a Polícia Federal ter esse mesmo desempenho para desarmar a bandidagem. E o que aconteceu? Isso foi em 2014, eu vim encontrar agora, 2021. Entendi. Fui encontrado, agradeço e mando um abraço aí pro pessoal da Secretaria de Segurança Pública, pessoal da área de segurança, os delegados que me ajudaram, se empenharam, que quando aconteceu, eles entraram em contato comigo, entendeu? E assim, fui bem receptivo, o juiz, embargador, promotor, todos fizeram o trâmite legal, fui reintegrado com a posse da minha arma. Eu tenho uma posse, tenho uma guia de trânsito. Ele falou de cá que eu faço curso de tiro esportivo também, tá? E eu sei da dificuldade. Em questão essa matéria aí, eu acompanhei porque realmente o presidente prometeu e está tentando cumprir, tá? Em questão do porte, na época, o presidente tentou fazer, mas foi, tá, vamos se dizer, vetado, foi puxado o tapete, como todo mundo sabe. Então, assim, a pessoa que falou do feijão, ele quis dizer, porque ele entrou num assunto que o presidente estava em outro. Ele quis crescer em cima de um assunto que não tinha nada a ver. Mas assim, o que eu quis dizer também é que a imprensa já pega um negócio desse e ela transforma também, né? O que eu não acho certo, viu, gente? Eu sempre falo aqui no nosso programa que a gente tem que ir atrás de saber de fato. Nem tudo. Quantas vezes a gente falou aqui no programa sobre essa manipulação que existe das redes sociais? E não estou falando de política só, não. Estou falando de qualquer coisa. É de tudo mesmo. Não acredite em qualquer foto que venha com os dizeres lá, dizendo que aquilo é certo. Não acredite, porque nem tudo é verdade, entendeu? Você sempre tem que ir atrás de pesquisar, saber se isso é verídico mesmo. Tem muita coisa que é distorcida, entendeu? Então, independente de você gostar ou não do presidente, independente mesmo. Claro, todos eles, todos os lados, esquerda, direita, sempre vai ter coisas legais e coisas que não são legais. Com certeza. Não é? Inclusive, então a gente tem que dar certo na época que o César, Bolsonaro sempre. colocou o Moro como ministro da Justiça, eu fui para minhas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo, na época não tinha nem TikTok ainda, e falei, grande erro, esse Sérgio Moro, ele é um juiz parcial, está em colúnia com o Ministério Público em algumas coisas, e outra coisa, ele é um violador de prerrogativa do advogado. Aí o pessoal na época até desceram mal em mim. Lembro. Petista, esquerdista. Eu votei no Bolsonaro, eu apoio, porque eu acho que é o que está mais correto hoje. Se errar, eu falo. Mas aí depois vieram dizer, certo. Tu estava certo. Mas é isso que eu defendo aqui. Todos os brasileiros têm que ser assim, independente de quem você é, de que lado você tem que pensar com clareza. O que está certo, beleza, vamos aplaudir. O que está errado, não vamos encobrir. Porque a cada coisa errada que a gente encobre, quem se prejudica no final somos nós. Como as certas que nós combatemos porque é do outro lado. Hoje eu estava assistindo, que eu gosto muito de entrevistas, estava assistindo o Dom Bertrand, sendo entrevistado em um programa. Ele seria hoje, se o Brasil voltasse a ser império, ele seria um príncipe do Brasil, o irmão dele seria o imperador. E ele dizendo que o grande benefício da questão do imperialismo, da questão do rei, do imperador, é porque ele traria de volta o Brasil, como ele falou das grandes nações que são regidas por reis, né? como a Inglaterra, como Espanha, como outras que são a Suíça, né? O Canadá, para quem não sabe. E ele disse, olha, a primeira grande vantagem, traria aquele sentimento de unidade, que o brasileiro é um povo só, é como uma grande família. Nós temos que lutar por tudo que é de melhor desse país. Né? Então, quando fica essa guerrinha por causa de partido, que levaram até para a questão da pandemia, de saúde. Porque o presidente falou no medicamento, pronto, agora aquele medicamento é um lixo. Né? Que a esquerda é craque nisso. Então, o que acontece é o seguinte, o cara está fazendo um discurso para os eleitores dele, fazendo uma prestação de contas, porque ele realmente prometeu isso na campanha, está tentando fazer. A esquerda que já vem barrando de todo jeito. Ele indicou agora o ministro para o STF, né, o André Mendonça. A esquerda, o cara não foi sabatinado ainda, porque a esquerda está barrando de todo jeito.
que ele indique um ministro que é evangélico. E pensou que absurdo? Sim, vamos lá. Vamos continuar. Agora, assim, vamos dar César que César. Ele não é diplomático, né? Assim, não é. A forma Não que é. ele fala, muitas vezes... Ai, Mas dá uma ele- raiva, mas ele assim. foi eleito assim. Oh, Mas meu Deus do espera aí. céu. Ele foi eleito pra Não, ele não é falar nada isso. diplomático. Ele Já, muitas vezes é eu- muito eu ignorante, acho não ele- sabe falar com as pessoas e tal. Eu acho que é por isso que... Às vezes, às vezes eu rio porque ele fala por impulso. Mas não é um honesto, negócio é o muito- que importa, mas, é Entendeu? honesto. amigo, mas um Para presidente por tem que ser impulso. diplomático. Mas é melhor um presidente como ele sendo honesto. A CPI tentou achar Não. tudo quanto é crime pro Eu só Bolsonaro. tô falando... doutor, Teve eu um não indício tô a um, falando- sabe pelo quê? Mas- Curanderismo. Mas aqui ninguém, não é negócio de honestidade. E sim pela forma de se impor. Sim, a Entendeu? forma de ele falar realmente, ele é um Eu cara acho que todo popular. Porque, doutor Carlos, você tem que entender que a pessoa, quando ele vai para a vida pública, é diferente do senhor que é advogado criminalista, que o senhor vai defender os interesses do seu cliente. Lá o senhor pode entrar num debate com a parte opositora para defender o seu cliente. Nós, quando entramos para a política, nós temos que ele tem que esquecer essa questão, como o senhor falou, de esquerda e direita. Ele deixou de ser o presidente do senhor, que votou nele, do Gaspar. Em nenhum momento. Ele corresponde à minha hoje- expectativa perfeitamente. Hoje ele tem que ser o presidente de todos os brasileiros. Então, e quando ele vai para o cercadinho lá dele e que ele pega lá e se dirige dessa forma, já demonstra o autoritarismo dele O enquanto certo, se tem uma governante. coisa que Bolsonaro não é autoritário. O Bolsonaro tem um vídeo dele rodando agora, o pessoal jogando bola. Rapaz, se eu visse aquilo com um filho meu, comigo ou com meu pai, como os filhos dele viram, o pessoal jogando bola com o rosto do Bolsonaro, feito perfeitamente a cabeça dele, o rosto, o pessoal dando um chute, jogando bola, atores e políticos dizendo eu matava, eu queria matá-lo. E estão soltos. Não, isso aí é verdade. Então, Não, sou- mas doutor, Não, se a gente for entrar nesse, São bandidos, nesse mérito aí, cometeram crime, fizeram com a de Dilma. E o que difamação fizeram e com a Dilma, que era uma ameaça. mulher no combustível, no tanque do combustível. Então, assim, foi uma agressão às mulheres, foi uma agressão à mulher presidente. Então, se a gente for entrar nesse mérito, existe o extremo dos dois lados. Mas eu você falou que o entendo. Bolsonaro era ditador, usou uma Não, palavra falei aí. autoritário. Autoritário, autoritário. quando Não ele se é. dirige. Quem é autoritário manda fechar. Quem é autoritário, ele aguenta todas as Manda críticas. prender. Não mandou prender, não mandou fechar, não processou. O senhor já foi fazer alguma manifestação recentemente em Brasília? Eu vou sempre a Brasília. O senhor já fez alguma manifestação? Não fiz manifestação. Pronto, Vou eu sempre a já Brasília fui. trabalhar. Eu já fui no último dia 12 de maio e eu posso dizer para o senhor que a polícia militar de lá... Polícia Militar é o governador. Pronto, mas eu que vou lhe manda. dizer, a polícia militar é pago pelo subsídio do governo federal. Mas quem manda é o governador. Certo. Doutor, deixa eu só concluir meu raciocínio para o senhor entender onde eu quero chegar. E lá, na ocasião, eu estava participando de uma marcha da enfermagem. A polícia do Senado, a polícia legislativa da Câmara e a polícia militar delimitou uma área, dizendo que a marcha da enfermagem, dos profissionais de enfermagem, que era a maioria, grande, 90% daquela marcha feita por mulheres, porque os profissionais da enfermagem, 90% são mulheres, disseram que a gente não poderia estar num determinado espaço à frente. Quando, 2 horas depois, passou uma manifestação em apoio ao Bolsonaro e a polícia militar deixou entrar. Então é muito estranho, doutor. É muito estranho. Porque, Não, de assim, forma ó, nenhuma, para não haver choque de manifestantes. Não, doutor, Qual não mais teve normal? foto. Já Isso não é teve foto. Isso Não, é feito, não, isso é doutor. feito aqui no Castelão. Não, doutor, já Todo tinha jogo de acabado, como eu disse pro futebol. senhor, depois de Todo jogo 2 futebol. horas, depois de 2 horas, Depois de 2, já 3 para não acabou. haver conflito. E eles disseram Já acabou o primeiro disseram round, que viu? não poderia ter, daquele momento para lá era proibido qualquer tipo de manifestação. Aí logo após terminada a enfermagem, que não teve conflito, eles poderiam ter se organizado teve no mesmo porque não local. misturou. Eles foram para a frente do Congresso, à frente. E a gente estava quase perto ao Palácio da Alvorada e mandaram a gente recuar. Então, assim, há 2 pesos e 2 medidas. Não. E você fez referência aí, amigo, a pessoas que hoje, sabidamente, não estão muito alinhadas com a população. Você falou polícia da Câmara Legislativa, da Câmara do, Todas do as Senado, polícias. polícia, não, você falou de 3, você falou polícia Isso. militar, polícia do Senado e polícia do Congresso, da Câmara Militar. do Deputado Federal.
Foi as 3 polícias. Nenhuma das 3 recebe ordem do presidente da República. Uma é do governador, outra do presidente do Senado e outra é presidente Rapaz, da Câmara dos Deputados. não vamos entrar nessa das manifestações, não, que a gente já falou aqui do Sérgio Reis, que ele falou que queria fazer uma manifestação. O homem quase foi preso, rapaz. O homem foi... Exatamente, então... Tá não... aí passando mal um brasileiro de 81 anos que tanto contribuiu para a cultura dessa nação. Pois vamos fazer manifestação à fome do Ceará, que tem... assim, eu digo e repito tanto para o doutor como para você, que o presidente tem os méritos, mas também tem as falhas. Como o governador também tem. Todos, prefeito, então, Sarto, Camilo, todos. A gente aqui não tá para passar a mão na cabeça de ninguém. Pronto, então eu digo assim... Exatamente. Roberto Cláudio a gente tem que continuar, gente. Tem que ir para o nosso próximo assunto. Então vamos embora, pro segundo round. Pode ser, bora lá. O próximo... Leio muito a imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. O mais interessante é ele virar pro cara, você acha que não deve ter uma regulamentação? Na mente dele, ele tá certo, é impressionante, é isso. O cara, sabe o que é? O Talibã foi questionado, porque eles estão censurando as pessoas no mais íntimo, em tudo. Sabe qual foi a resposta do Talibã? Vocês já estão acostumados, porque o Facebook faz isso no Ocidente todo e vocês deixam. Eita! Agora, Márcio, fale você, fale. O que você achou dessa fala? Eu concordo com o jornalista lá, o entrevistador. Foi uma fala infeliz do ex-presidente Lula. Eu acho que ele não conhece o artigo 220, que o doutor deve conhecer muito bem, que é o artigo que fala da liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Então, assim, quando ele fala que vai regulamentar, eu entendo que ele está querendo controlar a imprensa, para a imprensa não falar do mensalão, do petrolão e de algum escândalo que venha a acontecer no governo dele. Então, a gente, enquanto pessoas que defendem a democracia, a gente jamais vai ficar do lado de quem que seja, direita, esquerda, centro da esquerda, não importa o governo, nós temos que ser defensor da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988. Nós temos que defender, né, ainda o que está posto, apesar de ter muito desrespeito pelos prefeitos, pelos governadores. Não é diferente aqui na Prefeitura de Fortaleza. O atual prefeito descumpre decisões judiciais, persegue trabalhadores, persegue vereadores. O prefeito Sarto é campeão em fazer isso e começou agora o mandato dele. Então, assim, a gente jamais vai ficar do lado de pessoas que não respeitam a democracia. Então, o nosso posicionamento é contrário a essa fala. Repudiamos essa fala infeliz desse cidadão que quer ser novamente presidente da República. Bota de novo aí, só mais uma vez, vai. Estou ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Gente, pelo amor de Deus, vocês assistem esse programa aqui toda terça-feira e eu sou indignada realmente com o que aconteceu com aquele jornalista, né? Que só porque ele expressou... Exatamente, ele expressou a opinião dele, ele foi preso, hoje ele está aleijado, paralítico, né? Paralítico. Que é isso? Entendeu? Eu enquanto apresentadora, eu fico indignada com uns posicionamentos como esse. Você vê que tem até uma certa raiva, né? Gente, e olha, atenção, você que é petista, você que é lulista, atenção você mesmo. E que não gosta vamos do Instagram, passar né? a mão na cabeça em coisas que não são certas, gente. Quando é certo, beleza, vamos aplaudir. Agora, ele que quer se reeleger, ele fala com uma certa raiva. É porque tem uns veículos aí que não querem muito a minha volta, não sei o quê, mas quando eu entrar, eu vou... Como assim?
Você vê já uma certa raiva. E tipo assim, digo mais, viu, gente? Se ele ganhar, depois ninguém vai reclamar, não. Não reclame, não. Porque se hoje a gente está achando mesmo, normal, viu? Mas ele já avisou. Não vai ser uma novidade para nós, não. Não vai ser. E os colegas dele, do Foro de São Paulo lá, Hugo Chaves, essa galera aí da Venezuela, de Cuba e tudo, já fizeram. Lá não tem liberdade para nada. Para você entrar na internet não tem. Lá ficou vetado a entrada de internet, a gente sabe, como o doutor sabe. Eles colocam disponível horário e também algumas coisas são vetadas que você bota. Isso aí é natural. Hoje todo mundo tem que saber que a TV ela é essencial. A rede social hoje ela cresceu de uma forma que é justamente o que ele está falando. Ele quer vetar as redes sociais em conjunto com a TV. Então, assim, já que muitos outros jornalistas ou apresentadores, não tem que baixar a cabeça para isso, não. Imagina a gente fazer o programa com medo, amigo. Já. Primeiro, esse debate nem ia acontecer mais, porque a gente ia morrer de medo, Já né? que tem vídeo gravado aqui, Mas aqui no já seu que- programa, que eu postei no TikTok, e o TikTok derrubou. E colocou lá o aviso, você está violando as diretrizes Mas da as comunidade. redes sociais já estão fazendo isso. Minha As rede redes sociais social, já Jaque. são. É tanto que o Donald Trump, nos Estados Unidos, teve que criar uma rede social, a GTTR. Teve que criar essa rede social. Estou lá, graças a Deus está crescendo. Teve que criar essa rede social. boa, Você viu? baixa aí, GTTR. E por quê? Porque lá você tem liberdade para falar o que Mas, quiser. doutor Pode falar Carlos, até mal do Trump, que ele derruba. Hoje já está existindo a censura aqui em Fortaleza. Se o senhor for fazer um comentário na página do prefeito, que o senhor disser assim, prefeito, cadê o senhor, que depois de 8 meses o senhor ainda não saiu do passo, é excluído e o senhor é bloqueado. É O mesmo? vereador já foi bloqueado, eu já fui bloqueado, o comentário é excluído, então não mudou muito não. E olha que o PDT é quem mais bate no Bolsonaro, que o Bolsonaro é ditador, que o Bolsonaro cesseia o direito das pessoas, que não respeita a democracia. Qual é a diferença desses pedetistas aí que está hoje aí no passo para Eu vou falar que eles assim, estão ó. dizendo contra o Bolsonaro? Eu vou Nenhuma, falar, eu zero vou falar diferença. Pior, são piores. Porque, como eu disse, o Bolsonaro não persegue, ele aguenta pancada. É rock balboa. Leva soco e fica em pé e não devolve. E como o senhor disse, o Bolsonaro foi eleito gritando, falando, diferente dessas pessoas que estavam em pele de cordeiro mudaram. e hoje estão E sendo assim, um ó, verdadeiro em lobo. questão a isso, já derrubaram minha rede social 4 vezes, tá? Eu faço um comentário, tá? Eu cheguei a fazer parte da gestão passada do Roberto Cláudio, onde eu tive o prazer de trabalhar na Secretaria de Esporte e trabalhei bastante, sim, não tenho como mentir, e manhã, tarde e noite na rede social. Fez sua parte muito bem feita, né? Bem feita, porque eu trabalho a minha rede social em prol da candidatura de um prefeito. E assim quando ele se elege, ele me dá logo um chute na bunda, de eu fazer o quê? Tá? Então, assim, até hoje, eu não espero nada de lá. Isso aconteceu com você? Comigo. Caramba, amigo. Aconteceu comigo. Sindicalista nessa gestão, eu passei 8 anos enquanto vereador de Fortaleza. Só dizer uma coisa, só um minutinho. E outra coisa, e ele via todas as minhas mensagens no direct do Instagram. O prefeito Sarto via todos os meus directs. Agora, eu não vejo mais nem ele. Eu não vejo mais nem ele. Eu comentava, ele curtia. Ele curtia. Então, o que aconteceu? Eu já pedi 16 vezes para me ter uma palavrinha com ele. Mas na época que eu fui fazer a campanha, desculpa, gente, mas com quase 1 milhão de seguidores que eu tenho, ele, todo mundo, vamos trabalhar. Bora, trabalhei e não ganhei R$1, não pedi R$1. Até o combustível do meu carro era eu que botava, que não era ninguém não. E o que foi que aconteceu? Para manter um emprego dentro de uma secretaria de esporte, vai-se embora. Aí tá aí, não atende ninguém, botou todo mundo. Sabe quantas pessoas estão desempregadas ali no Pirambu, Goiabeira, tudinho que trabalharam para ele? 70% das pessoas. Você pode fazer uma pesquisa lá. Faça uma pesquisa. Nós temos outro aqui que também está já, chateado, só para né? você ter ideia, eu faço parte do jurídico do sindicato que representa a Guarda Municipal do Estado do Ceará. E aqui em Fortaleza, a Secretaria de Segurança Cidadã, que ela com certeza recebe ordem porque ela é subordinada à prefeitura, ao gabinete do prefeito, os sindicalistas estão sendo penalizados com processo administrativo
porque estão indo para as redes sociais denunciar as péssimas condições de trabalho e os desvios de conduta da Guarda Cadê a Municipal. democracia, meu amigo? Pode ir. Cadê Ou seja, já a está imunidade acontecendo. sindical? Ou seja, já está acontecendo. O doutor Carlos sabe que a Constituição, a Convenção da OIT 87, a Lei Orgânica do Município de Fortaleza, no artigo 98, no Márcio, artigo as eleições 116 tá aqui na porta já, e o ó. 117, Aguarda aí. garante a imunidade sindical para que aquele dirigente que está afastado ele possa desempenhar as suas funções sem sofrer Porque senão ele vai receber perseguições. represária, né? E o que aconteceu? A Secretaria de Segurança Cidadã, só esse mês, ela instaurou 3 PAD contra 3 dirigentes sindicais, no total de 6 dirigentes do sindicato que representa a Guarda Municipal, porque os dirigentes estavam dizendo que aquelas torres de segurança é uma fraude, que o prefeito está enganando a população, porque o que ele fez? O prefeito, ele disse que criou 10 torres de segurança. Só, Jaque, que nós temos no contingente de 2.000 guardas em Fortaleza. O que ele fez? Não contratou mais nenhum guarda. Ele fechou 22 postos em Fortaleza para alocar nessas 10 torres de segurança. E o sindicato disse, é uma fraude, porque ele não aumentou nenhum posto. Ele trocou o posto por todo. Ele trocou o posto de saúde, escola, hospital, por torre. Se a gente for hoje lá no Frotinha do Antônio Bezerra, lá não tem guarda municipal. Tem um guarda que o guarda é para estar exatamente, o guarda municipal, a função constitucional dele, claro que por meio de convênios, pode fazer até papel de polícia, mas a função principal da guarda municipal, pela Constituição, é preservar os prédios públicos municipais. Os bens, serviços e instalações. Artigo 8º. Exatamente. Então, quer dizer, aí o cara vai e tira como é que fica um frotinha, um frotão, Não sem tem. ter guarda municipal? Isso é um Se a absurdo. senhora, eu Isso desafio é um aqui qualquer absurdo. cidadão de Fortaleza, amanhã ou hoje, ir lá no Frotinha do Antônio Bezerra. Tem guarda municipal aqui? Não. Por que não tem? A guarda retirou. Por que ela retirou? Para colocar na torre de observação na Tia Naí. Qual foi o benefício que a população de Fortaleza teve em eu trocar 6 por meia dúzia? É o ditado Apenas popular, descobrir um santo e descobrir o outro, né? enganando a população. Porque na Tia Naí já tem a Polícia Militar, tem o BPTU, tem a Polícia Ostensiva. E lá no Frotinha, precisa do guarda municipal. Com Porque às certeza. vezes Com certeza. Agora- o servidor da saúde ele só consegue desempenhar suas funções se tiver lá um guarda municipal ou um vigilante. Agora, gente, o Márcio trouxe uma denúncia fortíssima aqui, viu? Que eu pelo menos desconhecia isso, né? Agora, eu fiquei curiosa de saber por que a sua rede social você acha que ela caiu por quê? Um dos motivos. Na realidade, eu comentei muito forte. Você falou o quê, por exemplo? Não, eu disse, cadê? Só foi ganhar e tirou a gente. Cadê a conversa que a gente tinha? Então, Eu botei se falar mal, cai. Não, aí... Hoje é uma ditadura implantada em Fortaleza. Ou seja, já está acontecendo isso nas redes sociais. A O gente que já o viu Lula isso disse no que YouTube. implantasse ganhar A gente... nacionalmente, localmente já é implantado, então. É. Isso. Então, o que acontece? Eu simplesmente eu passei 30 dias sem poder comentar nada. A outra vez, a minha rede, eu recebi um e-mail que tinha sido desativado, eu tive que entrar em contato e tudo isso foi Na época que eu usava o constrangedor. Facebook, que o Facebook nem usa mais direito aqui em Fortaleza, mas eu fiquei quase 2 meses sem poder fazer transmissão ao vivo. Porque assim, já que funciona, quando você fala mal, o governo do estado e o governo municipal, eles têm uma empresa de Eles publicidade. identificam isso e Eles já... identificam, impede para as pessoas ir lá e denunciar. Aí se tiver 30 Uma pessoas, quantidade 40 efetiva, pessoas né? denunciando a Assim, página dele, o Facebook derruba, o Instagram derruba, eu dá uma particularmente, penalidade. Muita gente fala do governador, mas eu particularmente, eu não tenho nada a falar do governador, tá? Pelo que ele faz, muita gente critica, bate nele. Ele como profissional, para mim, ele tá fazendo algo, tá? Tá procurando fazer, muita gente tá batendo. Agora sim, já o prefeito eu não posso dizer o mesmo, entendeu? Que é muitos pais de família, projetos sociais espalhados aí, grandes professores, grandes atletas, não tem suporte. E engraçado que há 1 ano atrás, 2 anos antes das eleições, não tinha valorização nenhuma com nenhum atleta, seja ele da capoeira... Vocês dois, né? têm bastante conhecimento de questão municipal, você trabalhou, foi vereador 8 anos, não é isso? Isso. Com base do governo, não é isso? Isso, PDT e eu era tudo. do partido Eu queria do saber a prefeito. opinião de vocês, é o seguinte, nós sabemos que a saúde está
Zero. Acabada. E não tem a ver com pandemia, não. Tem a ver com falta de investimento. Gestão mesmo. Gestão mesmo. Me diga uma coisa, o que é que você acha que o prefeito quer fazer um negócio de skate na beira-mar por 1 milhão e tantos reais? Tá errado, tá errado, tá errado. Quando eu era vereador, mesmo sendo da base, se quiserem puxar o meu histórico de pronunciamento, eu era a favor do povo de Fortaleza. Eu deixei bem claro. Hoje a minha esposa é vereadora, enfermeira Ana Paula, do PDT. E na reforma da Previdência, nós anulamos, nós entramos no judicial, nós fizemos a ação e anulamos a primeira reforma da Previdência, porque estava tirando direito dos servidores, estavam tirando direito, inclusive foi considerada inconstitucional. E quem foi que derrotou ele? Uma vereadora do PDT. Por quê? Porque ele criticava tanto a reforma presidencial do governo Bolsonaro e mandou uma para a Câmara Municipal muito pior. E na justificativa era porque tinha que se adequar ao governo federal. E nós provamos na justiça que não, que a dele estava extrapolando, que estava coisas a mais. Até o que ele criticou do federal. Até o que ele criticou. E com isso, a juíza da 14ª Vara da Fazenda Pública nos concedeu uma liminar para anular a sessão. Até isso eles fizeram de forma errada, atropelando o regimento interno, atropelando a lei orgânica, sem ter as assinaturas necessárias, e nós conseguimos anular, e os sindicatos se mobilizaram, os servidores, eles tiveram que acatar emendas, e com isso teve uma redução de 135 bilhões ao ano, porque é o que eles queriam retirar dos direitos dos servidores de Fortaleza. Me diz uma coisa, Márcio. Não, né? não, é o seguinte, por que não consegue instaurar, agora. só rapidinho, só essa, Jaque. Por que não consegue instaurar a CPI na Câmara dos Vereadores de Fortaleza para apurar o desvio daqueles milhões de respiradores? É porque é o seguinte, isso Roberto aí, ó, Cláudio. é um tempo, um papo que não dá pra gente fazer, no mínimo não o tempo tem que eu fim não, tenho. não tem fim Não não. dá, entendeu? Eu estou à vontade aqui para dizer. Se eu quiser, depois eu lhe digo. Não, a gente pode Terceiro falar round. sobre isso aqui. Eu já tinha anunciado aqui esse tema e eu queria realmente só que principalmente o Carlos falasse se isso pode legalmente ou não. Então coloque aí, vai, da criança. Seguinte, gente, tem um restaurante, né? Esse restaurante, ele não é aqui no Brasil, tá certo? Mas ele realmente, ele tá, tipo, tirando, né? Ele proíbe a presença de crianças que são barulhentas, né? Então, assim, esse restaurante não permite mesmo. Então, eu queria saber, doutor Carlos, que se isso fosse aqui no Brasil, isso pode acontecer? Que é isso, que absurdo. Tudo bem, o que é uma criança barulhenta? Pode ter uma criança que é barulhenta por má educação dos pais, mas imagine um autista em alto grau. Lá na igreja, né, nós temos a nossa querida Lales lá, que ela é autista em alto grau, e no começo a mãe dela levava ela para o culto e ela realmente fazia muito barulho, e quando eu vi foi a mãe dela saindo no meio do culto, eu não podia falar nada. Quando terminou eu liguei, que foi que houve? Não, ela faz barulho, atrapalha. Nunca mais faça isso, deixe ela tem que ser integrada, ela tem que ser tratada como uma outra criança qualquer. Resultado, hoje, as outras crianças fazem muito mais barulho do que ela, que é autista, e teria a justificativa. E uma criança que só por birra chora e tal. Uma criança que vai chorar, que vai ter birra e tudo, ela não vai estar ali todo o tempo, 24 horas, enchendo o saco de ninguém, não. Então, quem cabe educar é o pai e a mãe. Se estiver atrapalhando outro cliente, aí cabe ao gerente do estabelecimento, por favor, o cliente está sendo incomodado e tudo. Mas proibir criança, retirar. Isso aí cabe dando moral. No Brasil, isso aí cabe dando moral. Né? Inclusive, tem violação aí do Estatuto da Criança e Adolescente, numa medida dessa. Com certeza. O que você faria se mandasse tirar seu filho, que está chorando, que está gritando? Quer saber mesmo? Já Rapaz, o homem é faixa preta. Na verdade, a gente só tem 2 minutos, então eu quero agradecer e pegar aqui o contato de vocês. Muito obrigado. Primeiro você, Márcio, muito obrigada. Seu Instagram. Meu Instagram é Márcio Cruz Ceará. Márcio? Cruz Ceará. Márcio Torres Ceará. Márcio Cruz. O nosso grande lutador, Gaspar. Obrigado, Jaque. Eu vi obrigado, que hoje você doutor. é lutador não só lá no tatame, viu? Você é também da as vida. Palavras da vida, hein? Eu sei o que é que eu passei. Eu acho que os pecados que a gente carrega, só nós podemos, e as experiências. Os outros. Então, assim, eu sou um cara que às vezes as pessoas perguntam, pô, meu irmão, tu ajuda muito, As minhas palavras são vivências. Eu sou coach da vida.
Eu nunca fiz curso, tá? Mas eu aprendi com a vida, aprendi com a minha família, principalmente com a minha mãe, tá? Aprendo com o Márcio, aprendo com o doutor, aprendo com você, aprendo com aquela menina baixinha ali, com a galera, os câmeras aqui, entendeu? Então assim, gente, quem quiser acompanhar meu trabalho, ver um pouco do que eu faço, é só seguir @GasparMMA, tá? @GasparMMA, segue aí, me acompanha. E já que de tudo eu fiz um pouco, né? Pra quem não sabe da minha história, já fui carroceiro, já vendi fruta no sinal. Agora, depois que me tiraram da prefeitura, eu fui vender fruta pra poder se virar e não tem isso não. É isso mesmo. Todo dia a gente se reinventa, tá? É isso mesmo, E é isso parabéns. Doutor Carlos Rebouças. Obrigado, Jaque, obrigado, Márcio, obrigado a todos vocês, telespectadores principalmente, que o nosso programa da Jaque, nós participamos, É nosso, é pra sim. você. Eu adoro quando a pessoa fala nosso, porque não existe a Jaque Lima sem vocês. E sem você não tem nada. Não, mas sem vocês, sem a minha equipe, que eu falo sempre, né? Todos vocês aí do Master também. Todos nós é que fazemos esse programa, especialmente para você que está em casa. E você é o principal. Porque não adianta nada ter todos nós aqui se não tem ninguém vendo a gente, ouvindo a gente, debatendo, aprendendo, esculhambando também. Não tem problema não. O importante é você estar aí. Assiste e vamos sendo tocado de alguma forma. E se quiser me achar em qualquer rede social, do TikTok ao Twitter, ao Facebook, eu postei um Twitter ontem, já vai com quase 2.000 retweetagens, já vai com não sei quantas mil curtidas aí. Carlos Rebouças, é só procurar que você acha. Deus te abençoe. E o meu, @Jaque_Lima. Espero vocês também nas minhas redes sociais e continue mandando sugestão de tema também para nossa terça-feira, tá bom? Pode mandar no nosso WhatsApp, que a gente adora. Adora quando você fala, quando você manda sugestão. Enfim, amanhã é o dia do forró aqui neste programa. Adoro. Eu te espero ao vivo, 8 horas da noite aqui no Já que estamos no ar. Agora não estamos mais. Um beijo!